Avisar você que está ouvindo. Boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma live da ALESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. O tema de hoje é sobre Chico Xavier, os 111 anos de nascimento de Chico Xavier. Luiz Antônio já está presente. Aguardamos que ele solicite a entrada. Eu vou convidá-lo. Solicito. Luiz Antônio, solicite, por favor, a entrada, que aí eu autorizo. Obrigada já, Cristiane, Helenilde. Foi solicitação, né? Boa noite, Luiz Antônio. Olá, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela sua presença, Alese. Agradece bastante a sua disponibilidade para essa live, que é uma festa, né, em homenagem ao nascimento de Chico Xavier. E coincidiu na sexta-feira, né, que nós também cristãos nos lembramos, né, de todo o amor de Jesus, de toda a entrega que ele fez, né, para nos legar esses ensinamentos maravilhosos que transcendem tempo e espaço, que dividiu a história. Então, muito obrigada, Luiz Antônio, verdadeiramente. Eu que agradeço. Eu sinto muito feliz com sua presença. Eu também. Vamos fazer uma prece inicial musicada, duas músicas instrumentais, para que a gente possa harmonizar o ambiente e daqui a pouquinho nós retornaremos. Tá bom, Luiz Antônio? Certo. Vamos lá. Com Mateus Airan.
A Lésia agradece também a Matheus Airan pelas duas músicas. E Luiz Antônio dispensa a apresentação, viu, Luiz? Eu não vou aqui dizer quem é você, porque você já é conhecido dentro e fora do estado de Sergipe. Então, seria redundância fazer uma apresentação sua, já que você é bastante conhecido, e não somente conhecido, como querido. Então, eu vou fazer a prece inicial. Aliás, eu vou fazer uma leitura preparatória, Luiz, e eu peço a você que faça a prece inicial e depois já comece, por favor, a palestra, que tem como tema, né, uma frase maravilhosa de Chico: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então, a leitura que eu preparatória, na realidade, é um poema que eu fiz há muitos anos, para Chico, mas que também eu utilizo para outros que tanto contribuíram para a doutrina espírita, para que o cristianismo se expandisse. Diz assim: há seres que nos visitam e deixam rastros de luz, adornam o curso da história e a grandeza dos seus atos somente o amor traduz. Aos demais trouxeram alento, desprezaram o que é fugaz, vivenciaram a certeza das várias casas do Pai. Transportaram a este mundo um pedaço dos seus sóis, externando a claridade das esferas de onde vinham, acenderam luz em nós. Luiz, com muito prazer, a palavra é sua para a prece, para você falar pelo tempo que você quiser. Obrigado. Nós convidamos a todos a internalizarmos um pouquinho as nossas atenções para aqueles que desejarem fechar os olhos, colocar na tela mental uma imagem saudável. É muito importante nessa hora entrarmos em união, em conexão com o bem, com essa vibração saudável, porque aqui nos encontramos reunidos, mesmo à distância, porque estamos reunidos pelo nosso interesse de compreender, de estudar sobre a vida de uma pessoa tão valiosa. E nessa hora recorremos a Jesus, que possa tocar os nossos corações, preparar a nossa inteligência, e que os bons espíritos que se interessam por essa tarefa possam, com a permissão de Jesus, nos dar os recursos adequados para bebermos dessas lições tão necessárias para que a humanidade possa compreender o seu papel. Permanece conosco, Jesus, e encaminha o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso amor a Francisco Cândido Xavier, essa alma tão importante para o Espiritismo, tão importante para a humanidade. E permanece conosco, Jesus, pois somos extremamente necessitados de Ti. Bem, meus irmãos, a Alese nos oferece um estudo sobre uma frase memorável do Chico, em que ele diz: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Veja que coisa extraordinária. O Chico está dizendo com essa frase que, olha, não adianta apagar o que foi feito. Ninguém vai poder apagar o que foi feito para começar um novo. Não, deve começar agora a mudar as coisas para aí dar um novo fim, mesmo se houve erro, corrigir, consertar, e com certeza estaremos construindo um final diferente e necessário. Então essa é a temática que a gente precisa compreender. E aí fazer esse link, né, com essa personalidade memorável, não só para o Espiritismo, mas para todas as criaturas do planeta. Porque ele traz essa beleza, ele traz, de fato, esse convite para que a gente faça uma reflexão de todas as experiências dele vivida. E aí a gente vai falar de coisas conhecidas, mas que precisam serem aprendidas, analisadas mais profundamente. Porque, veja só a grandeza do Chico. Ele, muito cedo, aos 5 anos, a mãe fica órfã, a mãe retorna à pátria verdadeira. E é bem interessante o episódio, porque eram 9 filhos, né, do casal,
ele tinha 8 irmãos, e aí o pai era vendedor de bilhetes de loteria, não teria como manter a família se não saísse. Ele precisava sair para cumprir o seu trabalho, a sua tarefa, que era bater de porta em porta e as pessoas na rua para tentar vender aqueles bilhetes. E então, os filhos pequenos, ele teve que distribuir com os parentes. E Chico foi para uma tia, para a casa de uma tia, a tia Rita, de Cássia, que era uma pessoa com problemas emocionais. Era uma pessoa que detinha conflitos, e aí atribuía o espancamento a ele. Uma alma tão querida, tão nobre, tão preparada como Chico, e veja, aos 5 anos, fica órfão, vai para a casa justamente de uma pessoa atormentada que o espancava. E ela usava ainda instrumentos para espancar uma criança magricela de 5 anos. Com cipós e enfiava garfos em seus abdômenes. No seu abdômen. E ele chegava a ficar alguns minutos com aquele garfo pendurado no seu abdômen magro. Mas o mais extraordinário disso tudo já é um chamamento como um espírito com uma missão tão grandiosa enfrenta essas adversidades, né? Que muitas vezes a gente abraça uma tarefa tão pequena, tão simplória, e a gente quer facilidades na vida. E Chico, então, sendo espancado diuturnamente, ele lembra da mãe e do Pai Nosso que a mãe ensinou. E ele, então, vai para o quintal da casa da madrinha e vai rezar o Pai Nosso. Quando ele faz isso, a mãe lhe aparece em espírito. E aquele jovem de 5 anos, né, aquela criança, abraçou o Ramiro Gama, né, no livro Lindos Casos do Chico Xavier, diz que ele conseguiu abraçar a mãe. Talvez a mãe tenha se materializado se esse episódio de fato ocorreu dessa forma. Mas o mais extraordinário de lição que nos serve é que quando ele diz assim: mãe, me leva contigo, eu estou sendo espancado todos os dias. E ela diz: Chico, tenha paciência, porque você tem uma grande missão, e aquele que não sofre, não aprende a lutar. Olha que lição, olha, gente, que lição de moral extraordinária que serve para todos nós, que muitas vezes, quando temos que enfrentar as dificuldades, os conflitos, as adversidades naturais da vida, a gente não compreende isso. A gente acha, eu estou fazendo alguma coisa, a vida tem que conspirar ao meu favor. E, na verdade, quando a gente está tendo essas dificuldades, os céus está nos oferecendo essas experiências para que a gente ganhe uma condição de saber lutar, para se tornar aí mais seguro, mais autêntico. Um outro episódio muito conhecido é que o filho da sua madrinha, né, que ele estava na casa dela, ele com 12 anos estava com uma úlcera no joelho. Isso era em 1915. A penicilina ainda não tinha sido inventada, que foi inventada em 1928. Então, aquilo poderia levar até a óbito o garoto. E então se recorreu a uma bezendeira que foi lá rezar, né, o ferimento do Moacir. E ela disse: olha, aqui é muito sério, só tem um jeito. Em 3 sextas-feiras seguintes, uma criança lamber essa ferida. Aí ela diz assim: o Chico serve. Ela diz: bem lembrado, o Chico serve. Aí ele fica extremamente contrariado, porque era uma quinta-feira. Quer dizer, no dia seguinte ele já teria que lamber a ferida do Moacir. E ele então vai agora chorando de novo para as bananeiras. E a mãe lhe aparece, e aí vem de novo um ensinamento moral para a gente refletir. Porque ele diz: minha mãe, a minha madrinha quer que eu, todas 3 sextas seguidas, vá lamber a ferida do Moacir. E ela diz assim: obedeça, meu filho. Mas como, minha mãe? Então a senhora está dizendo que eu lambendo a ferida do Moacir, ele vai ficar bom? Não, meu filho. Não é você lambendo que vai fazer com que ele melhore, mas é a sua obediência. Se você não contrariar ela, faça a sua parte, que nós vamos fazer a nossa. E na 3ª sexta seguida,
quando ele vai lamber a ferida já quase sã, ele vê a mãe abraçando a madrinha e tirando o espírito obsessor que atormentava o coração e a mente dela, que tornando-a uma pessoa tão agressiva. Então, aquele sentimento de obediência fez com que os bons espíritos pudessem afastar aquele espírito que atormentava. Para que a gente tenha uma ideia, o que significa, de fato, para a vida espiritual, a nossa conduta. E aí a gente passa agora a avaliar esse ser. Diante dessas orientações, aí ele, logo depois desse episódio, ele é recolhido de novo, porque o pai casa com uma pessoa que vai ser, de fato, um amor de pessoa para com ele, né? A sua madrasta, e aí tem mais 6 filhos, ela. Mas ela tem uma ligação maravilhosa de amor com o Chico, e a vida dele, de fato, se modifica, pelo menos dentro desses conflitos de agressões. Mas ele, mais adiante, abraça essa mediunidade psicográfica. Para que a gente possa parar e analisar, existem no Brasil os 5 primeiros mais importantes escritores do Brasil. Veja só, se a gente for pensar assim, Monteiro Lobato, José de Alencar, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Clarice Lispector, esses 5 importantes escritores, veja, eles revolucionaram a literatura do Brasil. As obras dele viraram filme, peças de teatro, programas de TV, revolucionaram a literatura. E esses 5 mais importantes escritores do Brasil, juntos, dá uma quantia mais ou menos de 190 obras. Olha, gente, nós estamos falando de pessoas, gênios, né? No exercício de suas atividades como escritores, esses 5 mais importantes conseguiram deixar 190 pérolas para a humanidade. E o Chico Xavier, esse homem que estudou até a 4ª série antiga primária, ele é instrumento e escreve 412 livros. Obviamente que ele toda uma vida dizia, não, os livros não são meus, eu sou apenas um instrumento, eles ditam para mim, nunca atribuiu nenhum mérito a ele. Mas há, gente, de refletir uma coisa. O Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro, foi um livro de poesia. E esse livro houve o intermédio de mais de 300 poetas. E se a gente for avaliar assim, Castelo Branco, Alta de Souza, o Bilac, eles têm uma forma de escrever as poesias extremamente diferentes. A Alta de Souza, aquela poesia que emociona, né? Ela tem uma poesia sobre a prece nesse livro que é algo extraordinário, que nos convoca a mergulhar no sentimento dessa prece. E assim, gente, os demais têm uma linha completamente diferente. Se nós perguntarmos assim a uma professora de literatura, uma pessoa que está mergulhada na literatura, no seu dia a dia, na sua atividade profissional, se a gente perguntar a ela, você podia me relatar aqui, ou escrever aí, o nome de 100 escritores importantes que motivaram a literatura? Para ela escrever 100 não é uma coisa fácil. E se a gente disser assim, mesmo que ela consiga, agora você poderia escrever mais 100? Isso é praticamente impossível. E imagine, mais de 300 utilizaram a mente, porque quem estuda a mediunidade compreende que o médio, ele também precisa ter elementos em sua capacidade intelectiva para que
os espíritos possam passar tais coisas. Porque se disser aquilo a que hora ele não está entendendo nada, como é que ele vai poder transcrever? Olha que recursos formidáveis esse grande ser possui. Porque a gente vai ver nesses livros, nessas obras, a literatura infantil, a literatura juvenil, a literatura adulta. A gente vai ver ciência, filosofia, religião. A gente vai encontrar contos, prosa, poesia. A gente vai encontrar história, geografia, biologia. Olha, gente, que recursos essa criatura possui. E a gente vai perceber, diante de uma vida difícil, uma vida de fome, passou fome. E ele, até nessa mensagem em que ele relata o tema, esse tema que é dessa live, né? Antes ele descreve como foi a vida dele. E ele dizia, a panela era vazia, nós comíamos arroz com chuchu, muitas vezes. Aí disse, mas se eu também tivesse... Porque eu fui sempre uma pessoa muito faminta. Ele até diz assim na escrita. Eu sempre fui uma pessoa muito faminta. Mas se eu tivesse comida em casa, aí eu ia ficar sempre com a barriga muito cheia. E como é que eu ia servir aos espíritos através da mediunidade? Olha que grandeza de saber pensar, gente. Olha o quanto aí a gente precisa refletir do nosso papel. Obviamente que talvez a gente não tenha a moral para tomar as atitudes de tanta humildade, de tanta simplicidade, de tanta visão espiritual. Mas ele denotou na biografia dele que era apenas um espírito muito obediente. Muitas vezes, tem uma história muito interessante que ele vai andando para uma caverna. No estado de Minas Gerais tem sempre muitas cavernas, e são cavernas longas, que a pessoa entra e se perde. Né? Foi o que aconteceu. Ele ia com o cachorro Lorde, e ele ia pensando no irmão que não estava ajudando ele adequadamente no centro. E as obrigações eram sempre, em sua totalidade, quase que só para ele. E ele dizendo, mas meu irmão podia me ajudar um pouco mais. Ele pensando isso, conspirando enquanto andava para a caverna, que ia buscar um tipo de vegetal para fazer um remédio. E aí, a sua mãe lhe aparece e lhe diz assim, meu filho, não pense mal de ninguém. Isso não é bom, porque tudo na vida é importante. E todas as pessoas têm uma importância. E ele, então, aí se recompôs, né? E não é adequado que eu pense assim. E aí entra na caverna e se perde lá dentro. Não saberia como voltar. Portanto, iria morrer. E foi o seu cãozinho Lorde que o guiou para fora. Então, quando ele saiu da caverna, abraçou emocionado o seu cãozinho e disse, meu irmão, que grande lição deste dia, porque agora eu compreendo quanto todas as coisas na casa do Pai têm, de fato, seu devido valor. Então, observemos o quanto a gente precisa colher dessas reflexões, dessa biografia profunda e tão linda deste homem que serviu de exemplo, vivenciou as coisas e que a simplicidade e a humildade foi sempre o seu legado. E que a gente não pode deixar passar essas questões. A gente precisa relembrar e se esforçar para colocar em prática. A obediência nesse homem é tão valiosa. Um episódio na sua infância muito interessante, porque, olha, gente, se abrirmos o Livro dos Médiuns, no capítulo em que Allan Kardec estuda a influência moral dos médiuns, dizendo que no exercício da mediunidade existe uma interferência moral de todos aqueles que estão ali participando, e que essa influência moral, olha como é tão importante, essa influência moral facilita ou dificulta a comunicação ou pode desvirtuar a comunicação. Porque a comunicação com os espíritos ela pode se dar em qualquer lugar.
Ela pode se dar em um lugar insalubre, mas só que também a qualidade da comunicação será prejudicada. E essa influência moral é que, de fato, importa. Aí, nesse capítulo, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual seria o médio que poderia ser chamado de perfeito. Já que a gente está avaliando, né, a mediunidade de uma criatura tão importante, tão exemplo do bem, né? Olha, então, será que o Chico é um médio perfeito? Né? Olha a pergunta, qual seria o médio que se poderia chamar de perfeito? E os espíritos superiores, então, vão nos dizer, perfeito? Sabeis bem que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estaríeis nela. Dizeis somente bom médio, e já é muito, pois são raros. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa extraordinária. Muita gente diz assim, mas o Chico era um pessimista, porque ele dizia que o nome dele era Francisco e ele não poderia ser chamado de Chico, ele tinha que ser chamado de Cisco, porque terminava era com Cisco, não era com Chico o seu nome. Ele, certa feita, quando disse que era um verme, foi chamado a atenção por Emmanuel, que dizia, como pode se igualar a um nobre ser que cumpre fielmente o seu papel? Olha, porque de fato, aí ele elencou todas as funções do verme na Terra. E aí Chico pensou e disse, então eu sou um subverme. E aí as pessoas, então, por conta desses episódios, atribuem a Chico que é uma pessoa fraca, né? Era uma pessoa pessimista, fraca. Não, gente, é justamente o contrário. Porque, olha, a perfeição não é algo que possa existir no nosso mundo. É incompatível com a nossa natureza humana. Um bom médio já é o bastante. Mas aí, veja só, acontece um episódio na juventude do Chico. Creio que por 12, 13 anos. Ele está na escola e a professora manda que era o centenário da independência e a professora passa um dever para que todo mundo fizesse uma redação. E aí ele vê um espírito que diz assim, olha, eu vou escrever a redação para você. Mas ele era tão honesto desde pequeno que ele levanta e vai lá dizer à professora, olha, professora, tem um homem barbudo que está ali me dizendo que vai ditar a redação para mim. A professora, então, volta lá do seu lugar, Chico, que nada, eu tenho muito o que fazer. E ele ficou assim, sem entender muito, e voltou lá, ainda tentando desistir. Olha, vai logo e faz a tua redação. E ele, então, escuta esse espírito que chegou lá e dita a redação. E ele, então, escreve, mas só que ele disse aos colegas, olha, não foi eu que escrevi a redação, não. Foi um espírito que veio aqui e ditou para mim. Só que ele ganhou o prêmio como a melhor redação e depois até houve no estado de Minas Gerais uma alusão a ele pela beleza da redação. Quando em sala foi atribuído isso, né, quando a professora fazia essa premiação a ele, aí a Mariazinha diz assim, mas aí não foi ele quem fez. Ele disse que foi os espíritos que ditou para ele. A professora, sem compreender nada disso, diz assim, Mariazinha, pois agora você vai para a diretoria. Aí o Chico, de novo, mostrando a sua obediência, compreendendo que ela tinha razão e que ela não poderia sofrer nenhuma penalidade porque ela estava dizendo a verdade, disse, não, professora, ela está certa. Foi isso mesmo que aconteceu. Não foi eu que escrevi, foi um espírito que ditou para mim. Aí ele diz, a professora, aí sem acreditar ainda, disse, então você também quer ir para a diretoria com ela? Aí um outro aluno da sala diz bem assim, não, professora, já que são os espíritos que falam com ele, então faça o seguinte, chame ele para ir lá na lousa, escrever agora algo na lousa, e a gente vai dar o tema agora para ele dizer, para ver se ele escreve. Aí um outro garoto lá no fundo, que era filho de pedreiro, diz assim, e o tema vai ser areia.
Aí o Chico ficou assustado, né? Como é que ele vai na lousa agora? Aí Alta de Souza lhe aparece e diz assim: não tenha medo não, eu estou aqui, vá para a lousa e eu vou ditar para você. Aí o Chico então foi para a lousa, pegou o giz e a Alto de Souza disse o seguinte: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão de areia que, ao pisarmos, é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando, junto com outros grãos, vira instrumento do passar do tempo. Quando ele termina, todo mundo fica assustado. Gente, veja a profundidade da escrita de Alto de Souza. Eles estavam ali humilhando aquele garoto que estava sendo um instrumento e nem compreendia. Infelizmente, ainda tem pessoas que pensam assim e que verbalizam e que recriminam e que condenam pessoas que têm uma tarefa com os Espíritos de Deus. Mas olha o que ela está dizendo: meus filhos, ninguém escarneça a criação. Olha, não faça isso com ninguém. Vocês não têm o direito de fazer isso. Olha, quando um grão de areia é pisado, parece que é insignificante. Mas quando são unidos aos outros, aí tem uma finalidade, que era justamente isso que o Chico estava vivendo. Olha, ele ali era um grão de areia, que todo mundo estava querendo pisar, parecia insignificante. Mas quando ele se unia a essa grande obra do céu, tudo fazia-se importante. Olha o quanto agora todos nós precisamos refletir um pouco, né, sobre o nosso papel, sobre a nossa fé, sobre a nossa crença. Que história é essa de existência dos espíritos? Que história é essa deles se comunicarem conosco? Isso é possível? Gente, isso é algo fundamental. Isso vai dar um norte completamente diferente às nossas vidas. Bem, então eu não morro. É isso. Olha o que aqui o Chico diz. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, é necessário que todos nós comecemos agora a fazer, a construir um novo fim, porque a gente vai agora aprender. Bem, eu errei aqui, eu vou corrigir, eu vou pedir desculpas, eu vou entender que nem todos os meus desejos podem serem realizados, aquilo que não foi possível neste momento, não houve merecimento de minha parte, Deus está me preparando. Olha como tudo isso faz tanto sentido. Olha o quanto aí no exercício do nosso trabalho, nas dificuldades, que eu tenho que aprender a ser paciente, e eu sou paciente com quem é paciente comigo. Mas quem for nervoso, ansioso, estressado, aí, olha, com isso, comigo não. Se pisar no meu calo, isso é muito grave, gente. Pensarmos assim é muito sério, porque constituir essa humildade na compreensão do exercício das leis universais é que, de fato, enriquece e engrandece a vida humana. Nós precisamos nos relacionar com os outros, e os outros não são iguais a nós. E é tão importante que eles não sejam iguais a nós, porque eu preciso aprender. Se ele for igual a mim, como poderei aprender? E ele sendo diferente de mim, eu terei alguma coisa para ensinar e terei tanto para aprender. Isso acontece com todos nós. Olha o quanto a obediência, a resignação, estudada por Allan Kardec e colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, é tão importante. Eu preciso me tornar uma pessoa mais harmoniosa. Eu sou uma pessoa ansiosa, estressada. Meu Deus, dai-me paciência. E, no entanto,
Eu sou uma pessoa indisciplinada. Eu sou uma pessoa que não gosto de cumprir a lei. Ah, se eu puder, eu pego a contramão, eu faço isso, eu faço aquilo, desrespeitando a vida, gente. Não é preciso que ninguém veja, não é preciso que tenha um guarda de trânsito, não é preciso que a gente seja multado. Não, eu preciso ter na minha consciência de fazer o que é certo. E fazer o que é certo exige de mim. Porque fazer o que é certo é um exercício íntimo. Não tem nenhuma influência com o outro. Sou eu que vou decidir se desejo, se é assim que eu quero me conduzir na vida. E aí eu farei o que é certo justamente nas adversidades. Estudar a biografia do Chico é um legado para nos enriquecer nesse sentido. Porque as pessoas que conviveram com ele depõem que nunca viram, nunca presenciaram o Chico mal-humorado. O Chico, certa feita, alguém viajou de Santos para Uberaba para visitá-lo, porque tinha como um Deus, como um santo. E aí Chico tinha viajado a trabalho. Ele esperou 2 dias para conhecer o Chico, e o Chico não voltou do trabalho, estava ocupado. E aí, no dia seguinte, né, que voltou, o homem já tinha ido embora, mas já tinha ido lá, xingado todo mundo no centro, que Chico era uma farsa, né, que esperou por 2 dias e Chico não apareceu. Tudo que ele faz é uma mentira. E aí o Chico, quando recebe essa notícia, no outro dia pensa, eu preciso ir a Santos pedir desculpas a esse homem. E aí, quando ele entra no trem, no dia seguinte, ia faltar ao trabalho para ir se desculpar com esse homem. Quando ele senta no trem, o Emmanuel lhe aparece. Para onde vai, Chico? Ah, meu irmão, estou indo a Santos, porque teve uma pessoa que veio aqui me conhecer e eu estava a trabalho, ele não me conheceu e saiu muito chateado, eu estou indo lá pedir desculpas. E você vai faltar ao trabalho por conta disso? Meu irmão, é preciso, né? Não é preciso não, Chico. Você tem que cumprir com sua obrigação. Vá para o trabalho, porque esse homem precisa gostar de Jesus, não é de Chico Xavier. O Chico parou e pensou um pouquinho e desceu apressado da locomotiva antes que ela saísse da estação, e agora foi às carreiras em desespero, porque senão ia chegar atrasado no seu compromisso no trabalho. Então, nós precisamos entender que eu não devo gostar das pessoas e achar que, porque eu gosto das pessoas, as pessoas devam atribuir alguma coisa para mim. Aquela pessoa deve me melhorar. Aquela pessoa deve ser exemplo. Quem deve ser exemplo para Jesus é cada um de nós. Chico cumpriu o seu papel e a gente deve avaliar tudo que ora ele representa e nos encorajar a enfrentarmos as adversidades naturais da nossa jornada, a convivência em família, a administração do financeiro, a administração da saúde, do desejo alimentar, da gula, da impaciência. Esses são os desafios humanos. E é isso que Jesus quer de nós. Porque, ora, gente, tudo isso vai ficar. E o resultado das experiências, do enfrentamento vivido, nas mais íntimas particularidades dessas situações, é que de fato caminha na consciência, no pensamento do espírito imortal. E a gente pode sair do corpo e continuar com os dramas, com as tristezas, com as amarguras. O Chico se entristeceu muitas vezes, chorou. O próprio Divaldo Franco, outra alma nobre, depõe em sua vida, na sua escrita, na sua biografia, momentos em que teve que chorar. E certo dia ele estava assim, entristecido. O Emmanuel lhe apareceu, mas o que aconteceu, Chico? Meu irmão, eu não sei o que é. Às vezes não me acontece nada e uma profunda amargura toma conta do meu coração,
da minha mente e é tão difícil, meu irmão. Justamente os aspectos da mediunidade, e quem tem uma mediunidade ostensiva, principalmente no teor do Chico, imagine. E aí o Emmanuel disse, meu filho, você precisa compreender que em todos esses momentos você deve se recolher em oração ao Pai. Direcionar do fundo do seu coração o apelo a este que nunca nega a nenhum de nós. Ore, meu filho, com as mais importantes forças e valores que guardam no seu ser. E o bom Deus vai confortar a sua dor. Mas depois que sair da prece, lave o rosto e saia sorrindo para assistir essa fila imensa de irmãos que precisam de você. Porque o teu coração te pertence, mas a tua face pertence a todos eles. Nunca deixe de sorrir. Então, como sabemos da obediência de Chico, muito provavelmente ele foi um exemplo de felicidade para todos, porque acolheu mais essa profunda lição. Com certeza teve muitas tristezas. No filme dele, muito bonito, quando ele sai de Pedro Leopoldo para Uberaba, mostra uma cena muito bonita. Ele sentado no ponto do ônibus com uma mala antiga, daquelas malas de couro, esperando a locomotiva sozinho. Ninguém veio até o ponto de ônibus, até o ponto do trem, denotando que aqueles que têm grande compromisso vão viver sempre essa solidão, porque muitos ainda não estão preparados para caminhar nessa estrada difícil. E o Chico sempre se mostrou consciente, sempre se mostrou autêntico, sempre se mostrou feliz com todo esse compromisso e com todo esse convite. Mas a gente pode parar para analisar um pouco sobre essa jornada de Chico, que significa tanto, né? E que, de fato, a gente precisa comparar com a nossa vida, comparar com a nossa jornada, comparar com o que a gente tem que enfrentar diariamente. A gente pode acordar, tomar um banho e se direcionar ao trabalho extremamente disposto, depois de uma prece. Mas lá encontrar desafios extremos e que muitas vezes a gente desconhece. Todos estamos sujeitos a isso. E é justamente aí, meus irmãos, é justamente nesse momento que a nossa fé deve ser provada. E não é a fé de que eu creio em Deus, mas de que eu compreendo Deus. E que o que Ele deseja é que eu possa enfrentar esses conflitos sereno. De repente, eu posso ser extremamente afetado. Eu posso sentir uma dor aguda que atravessa a minha alma. Mas eu não preciso transparecer em desespero. Eu tenho a compreensão de que devo me recolher e rogar aos céus a proximidade dos meus mentores amigos, desses irmãos que são espíritos bons. Todos temos anjos de guarda, mentores espirituais, que são espíritos de segunda ordem. Não são espíritos como nós, que amamos o nosso filho, mas se ele cai de bicicleta, a gente não dorme. Porque a gente não sabe amar, a gente não quer que ele sinta dor. O bom espírito é aquele que não sofre a influência da matéria e reconhece as dificuldades que ora precisamos viver, porque compreendem o bem que elas vão gerar em cada um de nós. E nos ama, então, verdadeiramente, intensamente. Mas não vão estar armados à nossa frente a nos proteger como muitos pensam. Eles vão nos deixar caminhar e, se cairmos, segurar em nossa mão e nos dizer mentalmente: limpa o joelho, sacode a poeira,
e vamos seguir adiante porque temos um objetivo. E é isso que representa a biografia do Chico. Já são 8h15. Para a gente poder concluir esse pensamento dessa coisa tão linda que é a vida desse homem, ele tem um exemplo de vida. Veja só, gente, ele trabalhava até às 17 horas. Trabalhou 32 anos até se aposentar. E ele, então, quando chegava às 17 horas em casa, tomava um chá, comia algum biscoito, alguma coisa, e ia psicografar, ia atender o público até 2, 3 horas da manhã. O mais extraordinário, gente, é que ele atendia o público. Tinha os dias, obviamente, em que ele ia psicografar e que ia atender o público. E ele, no dia em que ele atendia o público, eram caravanas que vinham do Brasil inteiro, do mundo. Então, as pessoas se hospedavam em Uberaba. E ele, então, essa passagem se deu em Pedro Leopoldo. Então, as pessoas estavam nas pousadas, nos hotéis de Pedro Leopoldo. Leopoldo, como era uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, parece que 18 mil habitantes, pousadas, hotéis muito simples. E ele, então, saía do centro e ia levar as pessoas até as pousadas e os hotéis. E depois voltava sozinho, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. E um dia, ele voltando, 2 jovens o abordam e diz assim: opa, me passa tudo que tem. Senão a gente vai te bater. Era um tempo que nem se usava armas, né? Eu creio que isso era 1930, se não me engano. E aí o Chico balbuciou os bolsos, né? E tirou apenas 5 contos. E disse assim: meus irmãos, vocês estão assaltando um homem muito pobre, eu só tenho isso. Quando deu a eles disseram assim: você está com mentira, você não tem só isso. Aí, vamos, me passa logo tudo. Eu não tenho, de fato, meu irmão, mas não me batam. Não me batam, porque eles ameaçaram bater nas mãos, né, dele. Era um método de inutilizar as mãos, né? Eles dizem: não faça isso, meus irmãos, porque eu cuido de crianças. Aí o outro disse assim: então você é casado? Ele disse: não. Então como é que você cuida de crianças? Meus filhos, eu cuido de crianças, filhos alheios, alguns parentes e outros que não podem cuidar e me entregam para que eu cuide. E então o meu pouquinho dinheiro que ganho é para comprar o leite das crianças, é para os mantimentos das crianças. Um estava mais nervoso, né? E aí ele disse: me desculpe, meu irmão, eu não me lembro de ter feito mal a ninguém, mas se eu te fiz algum mal, me perdoe, é a hora de resolvermos. No entanto, o outro, quando viu a sinceridade, olhou as roupas em farrapos, o sapato dele com o bico aberto, parecendo uma boca de jacaré. Aquele homem simples, aquela madrugada que estava trabalhando para fazer o bem à humanidade. Um foi tocado por aquilo e disse assim: mas nós não podemos te assaltar. Aí olhou para o outro e disse assim: quanto é que você tem aí? O outro disse: você não vai fazer o que eu estou pensando, né? Vamos, rapaz, me dê logo. E aí deu, pegou o dinheiro, 200 contos, e aí segurou e deu ao Chico. O Chico recebeu e quando eles iam saindo, aí o Chico diz assim: muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus os abençoe, que Jesus os acompanhe. Aí o outro olhou e disse assim: mas Jesus vai nos acompanhar, vai nos abençoar, nós que somos ladrões? Aí ele disse com tanta humildade e sinceridade: mas, meus filhos, ele não escolheu 2 ladrões para sair da terra. Não foi entre 2 ladrões que ele decidiu sair da terra. E os jovens, então, saíram enquanto ele direcionava uma prece. Depois desse episódio, o Chico chegava a dizer assim:
eu devo muito a Deus, porque os ladrões vieram me roubar e eu que acabei roubando eles. Né? Porque ele acabou ficando com o dinheiro dos ladrões. Mas o Chico representa essa coisa linda que a gente deve abraçar e querer na nossa vida. Querer colocar. Então, meus irmãos, você que está passando por um momento difícil, seja de ordem emocional, de relacionamento, financeiro, de saúde, esse momento tão grave que a humanidade está vivendo, nunca foi tão urgente, tão necessário, meus queridos, exaltarmos os exemplos desse ser pelo qual o Espiritismo deve depor todas as homenagens, porque ele significa muito. Não é aqui transformando ele em um santo, não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sinceridade. É isso que o Chico representa. É de obediência, é de compreender o seu papel, é de amar intensamente a todos que cruzem o seu caminho, sem querer nada em troca. Muitas vezes assistimos Hebe Camargo, Gugu, dizer nos seus programas, vamos lá na casa do Chico, e ele dorme numa camazinha de campanha. Aquelas camas que antigamente, não sei nem se existe mais, que desmontava e ela dobrava no meio, era de molas. E ele com aquele colchãozinho, e eles dizerem assim ao Chico, Chico, olha, me permita, eu não vou comprar nada de luxo, não. Mas me permita trocar pelo menos esse colchão. E ele dizer, meus irmãos, que nada, eu já tenho tudo que preciso. Gente, isso é grandeza de alma. Isso é não permitir essa dependência ainda dos valores materiais. Todo mundo precisa de conforto, mas veja, ele não se sentia desconfortável no mundo, mesmo com a precariedade, porque ele tinha a grandeza na alma. Fica aqui, portanto, um convite a todos nós a firmarmos um compromisso. Em nome de Jesus, buscarmos, nos aproximarmos um pouco mais dessa vida singela do tratar. Eu posso ter todo e qualquer conforto na vida, mas eu vou copiar. Eu não tenho como copiar essa humildade, essa simplicidade do Chico, mas nós desejarmos e nos empenharmos para copiarmos a gentileza com que ele tratava as criaturas. Fica, portanto, aqui a nossa gratidão. Esse convite, esse desafio de falarmos aqui na Alese, desse ser tão importante, que exemplifica tudo o que nós precisamos compreender para seguirmos esse cristianismo, essa doutrina espírita, que é tão importante para a mudança de nossas vidas. Que possa esse Jesus derramar em nossos corações e mentes, nesse dia tão especial, na sexta-feira da Paixão, né, em que a comunidade cristã, católica, faz essa alusão a esse dia tão importante para a humanidade. Que a gente possa, nessa noite especial, que calhou alicerçada no dia de nascimento, 111 anos de nascimento do Chico Xavier, e talvez vá passar muitos anos e a gente não vai conseguir esquecer esse ser tão extraordinário, com uma biografia belíssima, que emociona e que nos torna pessoas esperançosas e felizes no viver. Nossa gratidão à Alese, e que os bons espíritos possam abençoar essa instituição tão importante. Luiz Antônio, a Alese, tenho certeza que todos que já ouviram, se ouvirão no canal do YouTube da Alese, que a gente vai colocar daqui a pouco, que é a Alese Aracaju, que estão extremamente gratos pelas suas palavras tão lindas, assim, tão profundas, o tempo passou tão rápido, entendeu? A gente poderia ouvir por mais e mais tempo. Foi magnífica a sua explanação. E eu achei extremamente relevante quando você colocou
da importância de a gente reconhecer em Chico um grande exemplo de seguidor do Cristo. E colocar que não se trata de idolatria, mas de reconhecimento e de gratidão. Porque gratidão, inclusive, é uma característica de quem tem bom caráter. E nós devemos ter essa gratidão, né? Porque Chico é o que Emmanuel diz de um cristão com Cristo, portanto, é exemplo a todos nós. É o cristão que aprende a lição de Jesus, que emociona, mas que principalmente vivencia. E você trouxe isso assim de forma tão suave, quase poética, Luiz Antônio. Por isso que nós somos muito, muito gratos pelas suas palavras maravilhosas. E eu quero encerrar com uma prece em versos, de 2 poemas, que são da minha autoria. A Excelcitude do Amor, que é Jesus, e somente esse Excelcitude do Amor, somente o amor excelso que pode trazer uma nova era, né? E Chico, acho que um dos grandes discípulos do mestre, os exemplos que você trouxe aí dele, assim, maravilhosos, você contextualizou de uma forma assim, muito dinâmica, parece que a gente estava vendo um filme, sabe, Luiz Antônio? Você contando e a gente vendo as imagens na cabeça da forma tão leve, tão gostosa como você trouxe essa passagem sobre Chico Xavier. Então, Lésia, fica extremamente grata a você por essa explanação que fez com que a gente viajasse um pouquinho e acho que a gente acabou entrando na psicosfera, assim, um pouco do Chico, como se vivenciasse assim, essas histórias todas. Deus abençoe você e sua família e todo o trabalho que você faz magnífico. E, para encerrar com a prece em forma de poema, que diz o seguinte: dizemos que somos cristãos, mas não sei até que ponto enfrentaríamos em canto as feras do Coliseu. Afirmamos que era Jesus, porém deixamos as sendas, se elas em nós não contemplam a ideia que temos de Deus. Rogamos em pranto e reclamos a visita de Jesus, se retiraram da cruz, onde a nossa torpeza pregou. Trancamos a mente e o espírito para o fato insofismável de que o Cristo é inseparável da excelsitude do amor. E por que não reformamos, à luz da sua doutrina, nossa alma peregrina, o bem em nós não reluz? E ainda a Judeia de ontem, indiferente à sua voz, retrata muitos de nós que não abrigam Jesus. Mas, na estrada evolutiva, o progresso é inexorável. Então, por isso, em mais ou menos tempo, nós compreenderemos e concretizaremos a nova era que Jesus inaugurou. E aí, quem sabe, né, Luiz Antônio, certamente passaremos a declamar da seguinte forma: eram dias venturosos na Galileia de então, que chegaram ao coração trazendo-lhe um novo compasso. Naquelas noites distantes, envoltas em tantas estrelas, sem dúvida a maior delas não se encontrava no espaço. Encarnado entre nós, o verbo amor se fizera, inaugurando a era de um novo rumo a seguir. Não mais o ódio inimigo e a vingança enaltecida seriam formas de vida a nortear o porvir. Nas dores da cruz infamante, no lago de Genezaré, na ressonância da fé ou na casa de Zaqueu, o mestre é raio de luz, é guia e é horizonte. É modelo e é a ponte que nos leva para Deus. Então, que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia. Mais uma vez, Luiz Antônio, muito obrigado pela sua belíssima e emocionante explanação. Eu que agradeço. Obrigado. A gratidão é toda nossa. Uma boa noite, então, a você e a todos que nos ouviram. O nosso muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos. Assim seja.